que significa mais pipoca aqui, o que significa mais gritos de Bruno Zago. Iniciando o programa. E o que significa que estamos direto dos estúdios da TV Uniara e transmitido pela internet com parceiros. Parceiros, acho que ela nunca falou os parceiros, acho que nem sabe. Nem sabe. Quais são os parceiros? Como nem sabe? Fala então, vai. Vamos contar. Eu sei que tem o Nerd Somos Nós. Não é mais Errou o primeiro já. Vai. Tem o Só que tô bom. Tem Eu Sou Extremo. Aí. Mais um. Tem mais um. Tem mais. Suíço com legenda. Suíço com legenda. Sensacional. E... Essa série esquerda de 5 você acertou 1. Puta merda. Vamos ser justos, acertou 2. Também ele não vem, viu, Bruno? Não vem. Não, é justo. O pessoal tá falando aí que ele é convidado especial. Eu tava aí a semana passada. Estamos aqui hoje nos estúdios com o autor do Apocalipse Zumbi, Alexandre Calari. Mais uma vez com o ator aqui, nosso convidado especial. Ilustríssimo, Alexandre Calari. Inclusive tem livro novo seu aí nas livrarias que nós Tem vamos falar. livro novo. Tem, no final do programa. Não, mostra aí. agora. Mostra agora. Olha lá, que bonito. Livro bom, livro divulgado. Aê! Pra onde eu mostro? Mostra pra cá. Aí, vai. Tá dando aí, pra ver, Cris? Acho que tá. Mostra Aí. ali também, ó. Ali, ó. Mostra Então você, Bruno. mostra em todo lugar. É aqui? Ei, agora, sim. Aê! É dose ficar sem zoom, né, cara? Muito bem, Ale. O que é isso aqui, rapaz? Esse livro é o seguinte, cara. Tem um monte de gente que acha que a Branca de Neve é uma história exclusiva dos irmãos Grimm. Sim. Que eles registraram das tradições orais. Mas, na verdade, um monte de gente fez isso lá na Europa. 200 anos antes dos irmãos Grimm já tinham registros. Eu peguei e traduzi 7 contos diferentes, de diversas regiões, de diversos períodos. Itália, Escócia, Rússia, Alemanha e tal. E comentei todos esses contos, é uma edição comentada, muito legal, uma bem diferente da outra. Fiz um caderno de cultura pop, narrando a história da Branca de Neve, a importância dela para a cultura pop. Tô vendo. Teatro, cinema, animações, quadrinhos, pastiches, tem até o livro do Neil Gaiman aí. E finalizei com um mega conto que eu queria muito escrever a minha versão da Branca de Neve. Olha só! Eu escrevi o conto O Mundo dos Espelhos. Olha! E o pessoal tá curtindo muito. Alexandre Green agora, né? Alexandre Green, muito bom, hein? Eu fiz tudo que eu queria fazer com a história da Branca de Será que já tá nas livrarias? Já tá nas livrarias, né? Sim. Posso falar um negócio também? Pode. A capa é minha! A capa é. Eu fiz a capa. Obrigado Posso falar um negócio também? Obrigado pelo convite, viu, Alexandre? Posso falar um negócio também? É. Eu sou amigo do Alexandre. Eu sou amigo do Bruno Zago. Somos todos amigos aqui. Eu não faço nada também, Somos mas eu sou amigos amigo também de do público. Em breve tem livro do Pipoca daqui sair. Sim. Aí os holofotes vêm pra todos nós. Sim. Mesmo? Tema de hoje. Vingadores. Vingadores, cara. Livro de DC, hein? Olha. Também conhecido lá nos Estados Unidos por Avengers. Avengers. Estreando hoje. Se não me engano, sexta-feira, dia 27 de abril, está estreando Vingadores. Não vimos o filme ainda. Vamos falar dos melhores quadrinhos da equipe. Valendo também dizer, fica de olho em pipoquenanguim.com.br. Terão 2 podcasts especiais. Um da história por trás das histórias em quadrinhos, né, como criou e tal. E um do filme. Depois que a gente ver o filme, nós vamos fazer um podcast comentando o filme. Então, especial Vingadores, que vai estar no nosso novo livro. Exato. Então vamos lá. Melhores quadrinhos. Alexandre Calari. A fase dos Tem Vingadores quadrinho pra começa já no Começa Stan Lee boa já, e Jack né? Kirby, né? Sim. Começa, assim, fenomenal. Eles... Primeiro tem a ideia de juntar... Tem ideia não, já existia a ideia, né? Da Liga da Justiça. Da Liga da Sociedade da Justiça, Isso, enfim. sociedade. Mas eles têm... Dos invasores. Não, invasores não. Invasores não. Mas eles têm a ideia de juntar os principais personagens e ver no que dava, né? Tem um grupo aí da Marvel, Quarteto Fantástico. Acho que é o Martin Goodman, o editor da Marvel, que canta a bola pro dono, quando... o Mr. Dono da Marvel, que canta a bola. Falou, tá fazendo sucesso a Liga da Justiça lá. Faz um aí pra gente. Não, e o Quarteto era uma revista que vendia bem. Então... E o Quarteto era uma tentativa da Marvel de fazer um grupo para competir com a Liga. Mas como eles não tinham muitos personagens famosos na época, criaram um grupo do zero, ao invés de juntar personagens. Aí quando já estava estabelecido vários personagens, Thor e outros, Homem de Ferro, vamos juntar os Vingadores. A primeira equipe oficial... Desde o primeiro instante, os Vingadores eles surgem... O grande trunfo deles é a dinâmica entre os personagens. É uma novela, né? É uma novela. Pode crer. O Vingadores, o começo dele é uma novela total. Eles discutindo, conversando. No começo, os conflitos são causados entre eles, mas por causa do Hulk, né? Ele era um personagem conflituoso lá dentro, incompreendido. Essa turma me era trata mal. O Thor, o Homem-Formiga, o Homem de Ferro, a Vespa, o Hulk. E o Hulk. Esses 5. Só que aí o Stan Lee tem, não sei se foi Stan Lee ou o Jack Kirby, talvez tenha sido em conjunto, tem a grande sacada dos Vingadores, que é lá pela edição 9, 10, 11, não lembro qual, que é trazer o Capitão América de volta. É na edição 4. 4? São 4.
Então, quarta edição. Ó, vamos pegar o Capitão América. Resgatá-lo lá, congelado estava sumido lá. O criação do Jack Kirby na década de 40. O Stan Lee escreveu o Capitão América depois que o Jack Kirby abandonou o personagem. Vamos trazer ele de volta, né, que era propriedade da Marvel já, e vamos inserir nos Vingadores. E aí o bicho pegou. Aí começou. Aí ele já entrou como líder, né, cara? E cabe dizer isso aqui, né? Ó, não saiu originalmente na época de publicação no Brasil, foi muito escasso. Saiu acho que 10 edições da Block, muito tempo depois. Um tempo depois saiu nos Estados Unidos, a Block lançou 10 edições que compreendeu até a edição número 23. Na década de 70, assim. Daí saiu nas 60 até a 23. E depois daí pra frente ele pulou muito, quando foi pra abril, pulou quase tudo. E aí saiu de novo aqui no Brasil, cuidado, um capricho editorial, pela Biblioteca Histórica Marvel Vingadores, 2 edições. Pra começar a entender, comecinho das histórias tem que ler esses dois aí. Tem que ler esses dois aqui. Os 20 primeiros números. O Jack Kirby tem uns desenhos feios aqui, Hulk de 3 pés, no começo cara. É feio. Poxa, umas coisas meio feias, né, cara? O Jack Kirby não dava coisa, ele fazia muita coisa de uma vez. A gente vai uma falar coisa legal é a armadura do Tony Stark, que no começo é completamente diferente, né, cara? Diferente, sim. Aí quando ele já tá lá, algumas edições, acho que na segunda, terceira edição já muda pra armadura clássica dele, a terceira edição. Já muda pra vermelha e amarela lá, a principal. Mas antes é aquela armadura primeirona. Então, mesmo. mas isso é interessante porque foi mostrando... A ideia era, por meio da armadura, você consegue ver em que momento que eles estão na vida do personagem. Sim. Porque a armadura amarela, se não me engano, é a segunda do Tony Stark, né? Tem a primeira, que é a cinza, que ele constrói tosca, depois a amarela, né? Então, depois a vermelha e amarela. Ó, aqui eles estão bem no comecinho mesmo. Aí depois dá um saltinho e você vê uma um pouquinho mais moderna. Isso, sabe? o grupo uma mascarinha estranha, assim, tipo, né? o grupo já tá junto há um tempo. Sabe aquele legal que saiu esses dias? Avante Vingadores, número 52, se não me engano, Alexandre. Que dá uma repaginada na história do começo dos Vingadores. A origem, né? A origem. Inclusive a capa é essa mesma aqui, só que redesenhada. Bonita ficou a capa, sabe? Saiu em um mensal aí, R$14,90. Vale a pena, viu, cara? Saiu agora, recente? Dá pra Saiu agora. Acho que é bimestral essa revista, não é? Sim. Então, acho que essa revista aí, rapaz. legal, pode pegar, né? Assim, origem repaginada dos Vingadores aí. Adoro esse tipo de pipoca nanquim, pego várias dicas. Verdade, tô falando sério, cara. Aprendeu aqui agora, né? Sério? Eu também pego indicações aqui pra caramba também. Depois que o Stan Lee largou, passou uma galera aí pelos Vingadores e tal. Nada muito digno de nota. Se bem que o Stan Lee fez uma coisa bem legal, né? Ele destruiu a equipe pela primeira vez, logo no começo, e já botou um monte de gente nova. Um monte de gente nova. Que era tudo vilão, inclusive. Né? Pega o Feiticeiro Escarlate e o Mercúrio, que vem da Irmandade dos Mutantes, o Gavião Arqueiro e tal. Que é um ladrãozinho. Os fodões saíram e o Capitão América vai comandar esses caras. O legal dos Vingadores é que é uma equipe totalmente rotativa, né? Pode por qualquer pessoa lá. Tanto é que já passou uma centenas de personagens, todo mundo. E aí já muda a equipe. Se você não foi um Vingador, você não vive no universo Marvel. É verdade, cara. Porque daí pra frente vira um monte de gente passa. Mas aí muda a equipe criativa da revista, né, cara? Depois muda. Pega Roy Thomas, se não me engano. O Roy Thomas, ele começa a tentar fazer umas coisas mais legais. Assim. Quem é o desenhista na época do Roy Thomas? É o John Buscema? É o John Buscema. John Buscema, né? É o John Buscema. Quando ele pega que ele faz aquela trama do Visão, é logo no começo? Não, isso é bem mais pra frente. Mas é Roy Vingadores Thomas da Costa Oeste. Roy Thomas e Buscema, né? Não, ele tá falando de outra trama. Qual? Tá falando da... Saiu aqui Maiores Clássicos. Maiores Clássicos dos Vingadores. Número 1, Visão. Na verdade... Eu sei o que você tá falando. O Visão... Não é a introdução do Visão isso daí? Então, eu só queria saber a época que é. A introdução do Visão, que ele é vilão. Exato. Ele é um robô construído pelo Ultron, que é um outro robô construído pelo Homem-Formiga. O Homem-Formiga é um cientista também. E aí esse Ultron cria o Visão pra dar cabo, ele se revolta contra o Homem-Formiga e cria o Visão pra ajudar ele, um androide pra ajudar ele a combater os Vingadores. E o Visão muda de lado. Essa história é boa pra caramba. Boa. Exatamente, é uma máquina que se redime, né? Uma máquina que violenta, programada pra ser violenta, e ela vai se redimir. Ele supera a programação dele. Exatamente. Essa. Aí ele entra na equipe logo um tempo depois. A Guerra Cris Cru, né? Exatamente. Épica na Marvel, né? Bastante épica. Tem muita gente que lê hoje, eu vejo pessoas que leram os maiores clássicos e criticam o texto do Roy Thomas. Porque fala, tá mostrando a imagem lá e o recordatório tá falando a mesma coisa, é redundante e tal. Gente, é um gibi de 40 anos atrás, cara. O Stan Lee fazia um pouco disso também. E tem coletes de texto também. Tava construindo os alicerces do que deveria ser a indústria, saca? Só que, foi a primeira vez que os caras chegaram e falaram assim, vamos fazer uma metáfora para um pano de fundo político, né? Criticando o Guantánamo e outras coisas assim. Eu acho do cacete, cara. Lógico que tem que... Eu leio essas coisas e eu contextualizo. Eu sempre tento pensar dessa maneira. Sim, pensar na época, né? Que foi escrita. Vai ler hoje, tem coisa aqui que é ridícula. Não, tem uma história que o martelo do Thor
abre um buraco portal, negro, um portal no céu. Caraca, cara, como assim? Bizarro, né? Ele joga e abre um buraco negro. É muito bizarro essa Só história. de arremessar o martelo. Bicho, assim. mas você tá falando também de um universo em que, sei lá, em que você é picado por uma aranha radiativa e Essa ganha trama, poderes. essa trama do Visão é bacana, porque não saiu no Brasil, mas a Marvel lançou nos Estados Unidos uma série de especiais contando a origem de alguns Vingadores. Então tem o Origem Visão, Origem Vespa e Homem-Formiga. Umas capas bonitinhas. Umas capas bonitas, Origem do Luke Cage, até uns Vingadores mais recentes, inclusive. E o do Visão é muito legal, cara. Mostra o Ultron nomeando ele e tal. E o Visão tem uma origem mó estranha, né? Dizem que ele pegou do Tocha Humana, o antigo Tocha Humana original, que era um androide também, era refúgio do Tocha Humana, sabe? Depois mudou isso, falou que não, que ele só foi baseado no Tocha Humana. Então, a origem é meio conturbada aí. Porque na verdade ela surgiu de uma forma, só que eles foram inserindo várias coisas de maneira retroativa. Aí quando começam as confusões. Exatamente. São muito. E o legal é que tem um romance do Visão com a Feiticeira Escarlate, né, cara? Então, mas o romance a gente tem que falar sobre isso no próximo bloco, porque ele desencadeia a história, uma das melhores arcos aí. Não, que repercute até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Até sagas exatamente, recentes, é fundamental. assim, é fundamental. Mas é bacana um conflito, um romance entre um androide e uma mulher, né? Mais uma coisa que eu entendo como uma quebra de paradigma que existia, né? Porque é um romance interracial. Que hoje ele dá com preconceito, né? Ele dá com preconceito. A gente está falando disso lá na década de 70, cara. Eles colocaram um androide assim. de modo a fazer uma metáfora para esse tipo de situação, né? Sim, né? sim. Falaremos disso no próximo bloco. Já tá na hora de a acabar Feiticeira Escarlate é uma gatinha. Puxa, cara, e a face. Nossa. Até já. Tchau. Vai. Voltando então com o segundo bloco do Pipoca e Nanquim, especial Vingadores. Vingadores. As histórias em quadrinhos dos Vingadores. Estávamos falando do romance do Visão. A gente citou o início, né, a primeira troca de equipe e tal, falamos da Guerra Kree-Skrull, que é um marco nos Vingadores, é um marco na Marvel. Sim, né? foi uma primeira das grandes sagas, né, cara? Foi o começo desse negócio de grandes sagas da Marvel, foi a Guerra Kree-Skrull, não foi não, cara? Sim. Tava rolando já coisas cósmicas e tal, mas eu acho que foi um negócio parrudo. E foi a primeira vez que essas duas raças foram mostrados o conflito deles direto, assim ou não? No universo Marvel? Eu acredito que sim. Eu acho que foi também, né? De uma forma tão contundente, pelo menos, com certeza. A Terra estava no meio do caminho entre duas raças alienígenas gigantescas e virou um ponto de encontro do embate ali, né? E até hoje essas raças também são... Até hoje é como você pensar naquelas ilhas do Pacífico Sul, que estavam lá no meio do conflito. Estratégico, assim. E os caras dançaram, né? Eles só estavam lá, e a Segunda Guerra rolando. Né? Porra, bicho. Mesma coisa a Guerra Kree-Skrull. Pois é, foi isso que mesmo esquema. Uma coisa bem legal. E a gente está falando da Feiticeira Escarlate, que é uma gatinha, só que é doida, né? Pirou na batalha. Então, mas aí ele começa a pirar, aí nós vamos avançar um pouco até na cronologia, dizendo aí que depois o Homem de Ferro voltou pra história, o Thor voltou. Um monte de entrada e saída. Não vamos entrar nesse mérito, porque nego entra e sai toda hora. Toda hora entra e sai, até o Fera chegou a entrar e tal, um monte de personagem entrou. Só que a Feiticeira Escarlate, ela tem filhos com o Visão. O que acontece? Pra quem não conhece, suponha que a pessoa que está assistindo não conhece a Feiticeira Escarlate, mostra uma foto bonitona dela. Tá, olha lá que bonita. Ela tem o poder de manipular a realidade, né? Algo relacionado à minha física quântica, assim e tal. E ela manipula as probabilidades também. Probabilidades, essa é a palavra certa. Isso. E aí o que acontece? De repente, algum escritor, não lembro quem, teve a brilhante ideia de dar filhos para ela. Isso é um poder bizarro, né? Manipular a probabilidade, né? Mas é legal, né? É legal. Qual que é a probabilidade de cair um raio na cabeça do Bruno agora? Nenhuma, mas ela manipula isso. Não, 0,001%. Ela faz 40%, daqui a pouco cai. Sabe? É um negócio bizarro. Desse jeito. Qual a probabilidade de você tropeçar? Ganhar na Mega Sena. A cadeira quebrar e eu cair. Então ela consegue fazer quase tudo. Ela muda o tecido da realidade com isso. Por isso que é Feiticeira Escarlate. Muito. Apesar dela não ser... Apesar dela ser uma mutante. E assim, ela é poderosíssima. Mas acho que é um dos seres mais poderosos da Marvel. Esse
poder é um poder mutante, mas ela foi treinada depois por Pela uma Agatha feiticeira. Harkness, sim. Ela foi treinada por uma Pra feiticeira. conseguir usar os poderes dela. E ampliou pra caramba os poderes. Ela é um dos personagens mais poderosos da Marvel. Eu acabei de falar isso, E filha do Magneto. É verdade. E filha do Magneto. Mas né? aí o que acontece? Alguém deu 2 filhos pra ela. Sim. Né? E misteriosamente, né? E Como é que- alguém que continuou depois falou assim, porra, mas como é que o Visão teve 2 filhos? Visão. É um Robô, Será que tem? esperma biônico. esperma biônico, sei lá. Criança, será que tem pênis, né, cara? O Ah, E aí? isso é fácil, pô. É fácil, porra, né? E aí Então, começou a ideia, porra, e se os filhos dela forem assim, resultado Do desse poder dela, porque ela queria tanto ter filhos, e ela tem um relacionamento e tal, e começa a piração, né? É. Aí daí pra frente ela vai virando um personagem muito perturbado. Num processo gradual, viu, gente? Levou aí um tempão, muito tempo. mas vai virando um personagem cada vez mais perturbado e fazendo um monte de besteira. Né? E aí culmina quando tem dois fatores que culminam com a loucura dela mesmo. O Visão pira também uma hora, lembra? Sim. O Visão pira, Legal, sai do saber. controle, toma o controle, sai do controle e pega pra ele o domínio dos computadores terráqueos, Sim. que controlam mísseis nucleares e Nossa, tal. Ele fala, muito legal isso. pra causar a Baita paz. confusão, né? Pra causar a paz mundial, Não, ele toma controle ele disso. vira 1984. Isso. É foda. Ele toma controle de tudo pra ele, pra causar a paz, e o governo fica O puto. governo é obrigado a desativar ele. Desativam ele, desligam ele e levam ele embora. Ela fica, porra, levaram meu marido. Só que isso aí é uma puta guerra, Uma né? puta assim, guerra. falando, Puta né? história. Como é que saiu isso aqui, hein? Vários clássicos, será que saiu essa história aqui? É, Não sei, foi depois publicado saiu- antigamente, né? Eu lembro disso publicado pela Não Abril. Não saiu saiu? maiores clássicos. Saiu? Será que ainda não saiu essa história de novo? Tem que sair, hein, cara. Aí depois a feiticeira Escarlate descobre que os filhos dela de fato eram uma mentira. É, Os era filhos- uma manifestação do poder Uma dela. manifestação do poder dela. Aí, eu não lembro se foi primeiro os filhos, depois o Visão, mas aí ela pira total, cara. Pira na batatinha. Pira na batata, meu Deus, tal. E aí o caso é que ela já era integrante dos Vingadores da Costa Oeste. Cabe dizer que os Vingadores, numa época, vão ter que abordar mais espaço do território norte-americano. Então fica um para a Costa Leste e outro para a Costa Oeste. O Homem de Ferro acho que ficou de cuidar da Costa Oeste, mas não cuidava Isso é muito. interessante, porque a Marvel tem, como as principais cidades estão lá na Costa Leste, a Marvel tem um histórico de personagens Botar o e pessoal ali. grupos ocorrendo lá, né? Uhum. Acho que o primeiro supergrupo que atuou na outra região foi os Campeões, se eu não me engano. Que é? Hércules, Motoqueiro Fantasma, Viúva Viúva Negra e Negra. tal, que atuava na Costa Oeste, mas também não durou muito. Então qual é a ideia? O território nacional é muito grande, né? Vamos botar metade da equipe dos Vingadores Um lado. De um lado. cuidando de um lado e outra do outro. Isso foi legal, Foi assim. legal, foi legal. E É aí de legal um que lado pode, a tava... Marvel pode fazer 2 revistas, É. e é o dobro. É claro. Não, mas os Vingadores da Costa Oeste chegou um momento, principalmente quando o John Byrne assumiu, que Isso, era é verdade. muito melhor Muito do melhor que os do que Vingadores Tinha o normal. Gavião, tinha a Feiticeira, É, tinha o o John Visão. Byrne tem uma passagem clássica, né, pelos Ó, e Vingadores. nessa época o Homem de Ferro, se não me engano, o Homem de Ferro estava cuidando dos Costa Oeste, mas ele deixou a armadura do comando do máquina de combate. Como é que é o nome dele? War Machine. James Rhodes. Deixou na mão dele. Então ninguém sabia que era o James Rhodes que estava lá atrás, né? E nisso aí, tem uma história que é essa daqui, ó, que a Feiticeira Escarlate parte para resgatar o Visão, que foi desativado lá naquela história que nós falamos. E esse aqui é os maiores clássicos número 2, Daniel. É. E o John Isso Byrne- aí, o John é a Byrne tava programação bem do ainda, Visão né? daí. John Tá. Byrne, puta história ele boa tava pra bem. caramba essa daqui, cara. Destaque para a Mulher Hulk dele, né? Que a gente tava comentando, né, Alexandre? Toda Parece vez- que Mulher Hulk ele dá um destaque, ele até capricha mais desenho, faz uns peitão. Ele ainda estava desenhando bem nessa época, Tá. mas apareceu a Mulher Hulk, É melhor. pá, melhor. Ele é fãzaço da Mulher Por isso que Hulk. você é fãzão da Mulher Hulk também, né, Eu também Alexandre? sou, cara. Mulher Hulk é genial. Eu queria ter uma Mulher Hulk. Você na gosta de minha vida. mulher forte já por natureza, Eu né? gosto. E a Mulher Eu Hulk, então... Um dia vamos fazer um videocast só de Mulher Mas forte. aí começa a reprogramação do Visão, todo o rolo da Feiticeira Escarlate e arruma a queda dos Vingadores. É a Vai- primeira pirada dela é aí. É Ela aqui. até vira maligna e tal. Surta. Legal. É, legal pra ela caramba. fica igual a Visão, que tentou tomar lá o controle da minha. Pira pra caramba. Boa história essa daqui, cara. É o que mais pra frente Pô, combinaria na maiores queda. clássicos dos Vingadores. Esses maiores clássicos aí Foram ainda são 4 ou impossíveis 5, de hein? encontrar. 4 ou 5? Foram 5, acho. Eu acho que até agora dos Vingadores são 4. São quatro. Thor são 5 e Vingadores são 4. É. Acho que tá assim. E dá pra comprar ainda essas edições na Comics. Comics.com.br. Entra lá, às Não vezes... sei se vai ter todas, mas ocasionalmente entra no estoque, às vezes não, tem que É. visitar todo dia o site da Comics. Aqui Sabe nós que eu sou temos- muito a favor desses materiais, viu? Eu cara? adoro. também. Eu adoro. Saiu, do Homem de Ferro, por exemplo, saiu um só, cara. São Capitão também, um Pô, só. Hulk também. Tristeza. Hulk também um só. Hulk também. Tropa Quarteto- Alpha saiu 2. Quarteto saíram 4. É. E o Thor saíram 5. E assim- X-Men saiu pra caramba, Homem-Aranha também.
E eu acho que deveria manter essas bibliotecas históricas, que é a capa dura e tal, e material bem antigo, e esses maiores clássicos, com material Nossa, não tão muito assim. bom. Não é linear os maiores clássicos, igual a biblioteca São histórica sagas é. fechadas. São ótimos. Aqui nós temos 3 exemplares. Temos essa que nós falamos, Em Busca pelo Visão, põe aqui na minha câmera. Tem aqui o volume 3, ó, que é uma saga contra o vilão Khan, que é o Imperador Kang, né? Já a gente fala mais dele. E tem um outro aqui, uma saga foda da Marvel, o volume 4 aqui, ó. Invasores vs Defensores. Um grande crossover. Isso aqui já tinha saído pela Abril, Guns N' Marvel 8, se eu não me engano. Acho que é isso. Cara, você falou do Kang, saiu Dinastia Kang, que eu acho uma das melhores histórias dos Vingadores. Fala aí. Tá elencada no nosso livro, Quadrinhos. Tá no nosso novo livro, sim. Ela é top mesmo, né? É do Kurt Busiek. Todos nós gostamos do Busiek, ele é um dos principais, assim, de escritores de super-herói. E, o grande sacada dessa, começa a história e o mundo foi dominado pelo Kang. Kang é um vilão que viaja no tempo, né? É o conquistador do tempo. Imagina, se você é um vilão que viaja no tempo, como é que você não consegue conquistar o mundo, cara? Você sabe tudo que aconteceu, pô. Hora ou outra. Então, se você não sabe, você volta e lembra. Você vai no futuro, compra o jornal, volta e fala assim, eu tenho que fazer isso e isso. Lembra de Volta para o Futuro? Exatamente. Pois é. Exato. E o Kang não conseguia, cara. Bunda mole da porra. Vilão mequetrefe. Só que aí o Kurt Busiek falou assim, não, ele é um vilão... Ele é bom. Parrudo, né? E ele criou essa saga enorme de Dinastia Kang, mais de um ano de duração, em que não é uma realidade alternativa. O Kang realmente foi lá e fez aquilo tudo. Ele devasta todo o negócio, cara. Puta saga louca. E aí os Vingadores merecia uma republicação. Cara. Eles estão zoados, os Vingadores, cara. Então, eu merecia uma republicação desses maiores clássicos, né, Alexandre? Podia sair, né, cara? Ia dar um grossão assim, mas vale a pena, cara. Falando nisso, a Panini tá trazendo agora com o filme 2 publicações novas, né, cara? Vingadores Especial, que vai ser uma série, não é, Alexandre? Aí vai sair, inclusive, da Feiticeira Escarlate em busca, já muito à frente do seu tempo. Os filhos dela voltaram e tal. Se der tempo, falar mais. Fala agora, porque não vai dar. Não vai dar. E os filhos tentam encontrar a Feiticeira Escarlate. É um Vingadores Especial. E tem também um Vingadores Clássicos. Não é essa série, é outra série. Que pega desde o Capitão América e vai pegando alguns grandes momentos. Por que eles não continuaram os grandes clássicos? Eles estão lançando versões. Ao invés de lançar a numeração nova, título novo. É porque eu acho que a proposta é diferente, né? Porque é material mais antigo, acho que é material da época do... Quer dizer, não sei. Os materiais mais recentes, assim, da final da década de 90 pra cá, eles estão publicando agora nesse deluxe, em capa dura. Inclusive, cara, isso aqui, é a fase do Michael Bendis e esse material Marvel Deluxe já saiu do Thor, já saiu do Capitão América... Porra, 2 do Thor, 2 do Capitão América. Olha, antes de você falar desse, a queda dos Vingadores aconteceu no especial da Panini também, que é essa queda aconteceu aqui. na revista. Na revista, normal, e depois juntou aqui essa queda. Sensacional, o Brian Michael Bendis aqui no máximo, assim, no talo. É a Feiticeira Escarlate, o máximo da piração dela, como a gente disse. E extermina os Vingadores. Morre gente, os Vingadores acabam. Culmina na Dinastia M, né? Culmina na Dinastia M, que é uma fundamental realidade... para a cronologia da Marvel inteira, assim. Fundamental. Morre herói importante. A Dinastia M é uma realidade dominada pelos mutantes, que depois se desfaz... Pelo Magneto, né? Pelo Magneto. E depois acontece todo um extermínio geral de mutantes, só um pouquinho. E aí, Os Novos Vingadores, Motim, é a volta da equipe depois da queda. E também é muito bom. A gente ficou falando muito de clássico, como já está acabando. O Brian Michael Bendis, ele está há mais de 10 anos no controle dos Vingadores, e ele trouxe os Vingadores para o núcleo central da Marvel de novo, que pertenceu aos X-Men durante anos. E trouxe de volta. Os Vingadores passou por uma fase aí, cara, tudo bem, o Jorge Pérez desenhava, tal, papapá, só que era sempre uma revistinha linear, ela tinha a mesma importância que outros personagens assim. Não surgiram grandes clássicos dos Vingadores. Vingadores. Isso aí aconteceu. Os Vingadores terminou lá morrendo no massacre. Depois voltou aquela porcaria de Heróis Renascem. Não, antes disso mesmo. Tem até umas histórias boas, aquela surra que o Gangue do Terror dá no Hércules e tal. Tem umas coisas legais que rolando. O comando da equipe estava na Vespa. Isso. Muito boa. E o Hércules não respeitava o comando porque não queria se mentir ser mandado por uma mulher. Uma bela líder, viu? A Vespa saiu. Vespa, poxa, muito legal. Só que os Vingadores não era uma coisa que explodia de venda, cara. O Michael Bendis, ele jogou como a revista mais vendida. Mas a melhor história dos Vingadores é o Supremos, né? O Supremo. Já tem um programa, sobre especial de o Supremos. Ouça lá para complementar nosso papo aqui. E do Brian Michael Bendis saiu depois, aí veio Guerra Civil junto com o Mark Millar. Depois veio Invasão Secreta, que botou os Skrulls no meio da parada de novo. Depois saiu o Cerco. O Cerco e o Reinato Sombrio, né? Aqui eu tenho a edição do Reinato Sombrio. O Cerco. Com 18 mensais aqui da Panini. E hoje eles estão na Era Heróica, né? Na Era Heróica. Eu tenho a primeira edição aqui da Era Heróica. E tem a proposta de retomar
retomar o que representa os heróis mesmo, né? Sim. Toda a opulência e magnificência deles. Depois de não... um período dominado pelo Norman Osborn, que era vilão, volta a Ficou magnificência. uns bons anos aí, um negócio bem Na tenso, verdade, assim, bem na pra verdade baixo, é um bem- paralelo que a Marvel foi traçando entre o governo estadunidense. Sim, sim. Né? A Marvel era opositora ao governo do George Bush, então ela foi trabalhando isso nos quadrinhos. Né? Enquanto o Bush estava no governo, você tinha o Reinado Sombrio, outras coisas acontecendo. O Obama- Invasão secreta é uma metáfora para a invasão do Iraque. Sim. Saca? Guerra Civil é uma guerra civil não. O Renato Sombrio? Reinado Sombrio é sobre o governo Bush em si, né? Mas o Guerra Civil também teve, né? Teve bastante da guerra... Sim, é o Patriotic Act, tudo aquilo, o ato patriótico e tal. Aí quando o Obama entra, você tem a Era Heróica. A Era Heróica. Que é Quer saber mais sobre tudo isso? Quadrinhos do Cinema, volume volume 2. dois. Volume 2. Pipoquenaqui.com. Vai ter o nosso podcast aí também falando do histórico da equipe, vamos falar de tudo isso. Sim. Né? Tem muita coisa que ficou faltando Tem citar. muita, são 50 anos de Hoje, história, não hoje dá, nosso né? tempo está um pouco mais escasso, então nós vamos ter terceiro bloco. Desliga aí e corre pro cinema. Exatamente. Ou Vamos lá. vai pra banca, pra comics. A gente se encontra lá, em algum cinema. Até já, hein?